Bem-vindos a mais um relato verdadeiro. Tão verdadeiro que o Ministério da Guerra jurou que era delírio coletivo de malária. A prova não está em arquivo algum. Está guardada num cofre de chumbo, embrulhada num jornal velho que, se você encostar o ouvido, parece que ainda está respirando. Antes de continuarmos, escreva aí nos comentários de que lugar do mundo você está tentando entender o Brasil. E já entrou em algum lugar onde o ar parecia mais pesado que o resto do planeta? Porque existem terrenos que não são difíceis. Eles só não aceitam inquilinos. Vamos partir para o Acre, em 1908. O Barão do Rio Branco, homem de mapas elegantes e bigode diplomático, solicitou ao Ministério da Guerra a construção de um forte na região do rio Abunã. Prevenção estratégica. Possível invasão boliviana. Nada pessoal. A posição era perfeita no papel. Morro suave, visão ampla do rio, domínio visual de quilômetros. No papel, repito. O destacamento de engenharia partiu antes da tropa. E começaram os avisos. Os indígenas da região alertaram sem gritos, sem ameaça, com aquela tranquilidade de quem já viu coisa demais. Aquele morro não presta. Coisa ruim mora ali. Nem bicho fica. E não ficava mesmo. Nenhum animal terrestre cruzava o terreno. Nenhuma ave sobrevoava. Nenhum inseto ousava insistir. As plantas não cresciam. Apenas um musgo espesso, verde muito escuro, como o fundo de um aquário de alguém que já desistiu de ter peixes. O relatório oficial registrou solo pobre em nutrientes, vegetação limitada. Naturalmente, era sempre mais prudente culpar o solo do que admitir que, naquele ponto específico do mapa, o solo parecia responder. Mesmo com relatos constantes de mal-estar, tontura e zumbidos persistentes nos ouvidos da equipe de construção, o forte foi concluído dentro do cronograma e com a solenidade habitual. Torre de observação, alojamentos, depósito de munição, enfermaria improvisada e uma sala de rádio. Tudo conforme os padrões técnicos. O rádio funcionava mal durante o dia. À noite simplesmente não funcionava. Não havia chiado. Não havia interferência. Havia ausência. Um silêncio limpo e absoluto, como se o ar recusasse qualquer tentativa de transmissão. 30 e poucos homens ocuparam o forte. A última mensagem clara foi registrada às 19h43. Visibilidade normal. Nenhum movimento suspeito. Depois disso, silêncio. A base mais próxima ficava em Chapuri e decidiram averiguar. A expedição de busca foi enviada na semana seguinte. 12 homens atravessaram a selva e chegaram ao forte numa manhã seca e sem vento. O cenário era perturbador justamente pela normalidade. Camas alinhadas, armamentos intactos, documentos organizados. Não houve combate, não havia marcas de luta, nem sangue. Relatórios liberados posteriormente descreveram o local como uma sexta-feira qualquer numa repartição pública. Dos 12 homens da busca, apenas 2 foram encontrados dias depois por indígenas, sentados a quilômetros dali, olhando para o nada. Estavam vivos, mas não exatamente presentes. Os médicos registraram olhar fixo, estado catatônico parcial, relatos precisos, porém incoerentes. Um deles repetia em intervalos quase matemáticos. Não era invasão. O outro dizia apenas: o morro escuta. No Ministério da Guerra, levantou-se a hipótese de arma psicológica estrangeira, talvez derivada daquele alcaloide isolado décadas antes pelo Dr. Albert Niemann. A teoria era confortável. Cabia em memorandos, cabia em discursos. Diplomaticamente, era um desastre provocativo. Enquanto generais discutiam protocolos e produziam relatórios destinados a futuros arquivamentos, um homem levantou-se silenciosamente de sua mesa no quartel e saiu alegando dor de cabeça. Era o coronel Rodolfo Mendes, homem discreto, pouco impressionável. E que nunca teve dor de cabeça. Dirigiu-se a uma universidade. Entrou por um prédio discreto, cuja placa dizia interditado para reformas. A grafia estava errada. Desde 1811 a placa era apenas renovada. No terceiro subsolo, entre mapas antigos, caixas lacradas e arquivos que oficialmente não existiam, aguardava Olegário Mendonça. Parece que lá no Acre aconteceu alguma coisa natural, sobrenatural. Ou é coisa da nossa velha conhecida, disse Mendes. Olegário não perguntou o quê. Não era necessário. Fique de sobreaviso com o material. Irei pessoalmente verificar. Mendonça assentiu. A burocracia deles
Era menos ornamental e mais eficiente. Ao retornar ao quartel no fim da tarde, o coronel Mendes conseguiu convencer o general Hermes Trimegisto da Fonseca a autorizar uma nova e pequena expedição. Oficialmente, inspeção estratégica. Extraoficialmente, se é pra dar merda, melhor que seja um coronel nela. Então, compadre, relatório militar sempre termina igual, né? Igual como? Ou é febre, ou é delírio, ou é areia movediça que ninguém viu. Exatamente. Agora continua daí que eu vou ali ver se a minha pressão subiu ou se é só a realidade que está entortando. Tudo bem, vamos lá. Então o coronel partiu com pequena escolta. Semanas depois, após paquetes, vapores de carreira, gaiolas e mulas, encontraram o forte abandonado. O silêncio sepulcral fez seus homens ficarem apreensivos, pois metros antes a floresta fazia os típicos barulhos de girafas, macacos prego, aracuãs e aquele vento que parecia sussurrar: "Se eu fosse vocês, pegava o caminho de volta." Na entrada do forte, ar parado, portões abertos. Nenhum corpo. A torre de observação intacta. O rádio mudo, afinal o gerador estava parado. Para alívio dos homens, o coronel Mendes disse apenas: "Creio que os senhores não se importarão se eu adentrar esse espaço desprovido de companhia." Os homens disseram em uníssono: "Sim, senhor." "Só se for agora, senhor." "Muito bem, marquem o perímetro e fiquem de olho. Não devo demorar." Ele entrou, viu as armas caídas no chão, roupas e botas ao lado de camas arrumadas, cozinha com comida enegrecida em panelas, depósito aberto. E então ele notou sem surpresa, entre as construções, no pátio central, onde o musgo dominava quase todo o chão, havia um pequeno círculo, mais negro que o musgo. Não era um buraco, era concentração. Mendes aproximou a mão sem tocar. O ar ali era diferente. Não quente, não frio. Era um ar atento, pesado. Ele fechou os olhos por um segundo e murmurou: "Então é assim que você se comporta. Muito bem, isso está só começando." O círculo pareceu ajustar a tonalidade e emitiu um único som. Rodolfo Mendes sabia que o tempo urgia. Convicto, saiu do forte e, dirigindo-se ao pelotão, disse aos homens: "Rapazes, nada para ver aqui, voltemos a Chapuri." Em Chapuri, enviou uma mensagem de rádio que originou um telegrama endereçado ao Dr. Olegário Mendonça, com a seguinte mensagem: "Dupgot nefu, ipshoi dup vipvut." O serviço de inteligência do exército não honrou muito sua tradição e deixou escapar essa mensagem. Mas Mendonça sabia decodificá-la e preparou uma bruaca para o longo trajeto. 80 dias depois, Olegário chegou ao acampamento com a encomenda. Um frasco vazio na bruaca, lacrado como se já estivesse cheio de problemas. Não era grande, mas não era leve. Mendonça não viajou 80 dias para entregar vidro. "Está preparado?" perguntou. Mendes não respondeu. Era preciso voltar ao forte e descobrir não o seu próprio destino. Esse já estava traçado, mas os dos soldados e oficiais desaparecidos. Apenas segurou com firmeza e iniciou a segunda viagem ao morro. Dessa vez sem escolta, porque certas expedições não são para inspeção estratégica. No forte, o círculo havia aumentado. Não muito, mas o suficiente. O musgo agora formava um contorno irregular ao redor da área escura. Mendes aproximou-se do círculo e, antes de tocar o chão, retirou do bolso um pequeno estojo. De dentro, tirou um giz e um par de luvas. Ele riscou um símbolo simples ao redor do círculo. Não bonito, mas preciso. Calçou as luvas. Sussurrou algumas palavras que não estavam em português. Só então destampou o frasco. O ar pressionou os ouvidos dele, não como explosão, mas como presença. O círculo respondeu do único jeito que sabia, aprofundando-se como se o chão abrisse para dentro, onde antes havia apenas superfície. Mendes terminou o gesto final, curto, seco, e fechou o frasco com as duas mãos, como quem encerra uma discussão. O círculo reagiu, não com violência, mas com reconhecimento. O círculo começou a encolher, lentamente, concentrando-se como fumaça invertida, até desaparecer. Silêncio absoluto. E, de repente, o som.
Estavam todos ali como se sempre estivessem. Aracuãs, girafas, macacos prego, todos chegando até o forte como em qualquer lugar da floresta amazônica. O frasco estava fechado e dentro dele, algo agora ocupava espaço. Mendes olhou para o horizonte. Minutos depois, os soldados reapareceram espalhados pelo forte. Confusos, um deles perguntou: "Já terminou a inspeção, senhor? Perdemos o café?" Eles não lembravam, mas estavam vivos. Meses depois, alguns pediram baixa. Todos sobreviveram. O relatório oficial descreveu o episódio como fenômeno de solo instável, semelhante à areia movediça atípica, associado a delírios por ingestão de suco batráquio regional. E caiu nas mãos do general. E aí, Valdir, já está na parte do sumiço do Mendonça? Pô, compadre, ainda não. Mas obrigado pelo spoiler. Já estava na hora. Preciso pegar os pneus novos para o caminhão. Então segura aqui. Até a próxima, caro ouvinte. Vai lá e, por favor, não bata a porta que estou. Acho que preciso de um café. Por aqui. Ah, sim, o general. General Trimegisto ficou satisfeito com o trabalho do coronel Rodolfo Mendes e sugeriu sua nomeação ao generalato. Mendes agradeceu. Promoções humanas são barulho. O que ele fazia extraoficialmente era silêncio. Ao desembarcar no Rio, Olegário seguiu direto com o frasco para a universidade ou faculdades, os relatos variam. Cândido Mendes, não mais numa bruaca, mas em uma caixa especial com 2 trancas. Ele nunca chegou lá. Dias depois, 3 homens se encontraram na Lapa com o Dr. Ulrich Richthofen. Então, doutor, é essa a caixa? O homem não quis colaborar. Agora está conversando com os caranguejos. Ulrich ajeitou os óculos. Agradeço a colaboração dos senhores e confio que não tentaram abrir. O líder respondeu. A gente é ruim, doutor. Rouba, mata, mas é honesto. Era verdade, e não era. Eles tentaram abrir. Não conseguiram. A caixa não tinha fechadura comum. Olegário foi encontrado dias depois na região portuária. Estava vivo. Foi atacado próximo à universidade e deixado inconsciente, sem memória. Mendes o encontrou dias depois, entre bares do porto, olhando o mar como quem tenta lembrar de um sonho que não quer voltar. A memória veio de repente. Olegário quase entrou em desespero. Mendes colocou a mão em seu ombro e disse: "Meu caro, as c************ não voltam ao cu. Então vamos trabalhar para resolver isso." Olegário respirou fundo e assentiu. A caixa estava perdida. O primeiro frasco roubado no Brasil, mas não utilizado como pretendido. Porque a gosma não concede poder. Ela exige merecimento, ela cobra. E o preço nunca é pago à vista. Mas as prestações não são suaves. O relatório final do caso do Acre foi arquivado. Os soldados seguiram suas vidas. O morro passou a ser apenas morro. No mapa, nada mudou. Mas mapas raramente registram o que realmente importa. Algumas terras engolem, outras seduzem. Algumas afastam homens com silêncio. Outras os mantêm por perto com promessas. Mas algumas decisões são políticas. Outras são convenientes. E quando conveniência vira regra, alguém sempre paga a conta. No próximo relato documentado, não falaremos de fortes, nem de escolas, nem de acordos silenciosos. Falaremos de ouro, de homens que acreditaram ter encontrado riqueza infinita na Serra da Mantiqueira, de um arraial que prosperou rápido demais, de uma saúde que parecia eterna demais, e de um capitão que descobriu tarde demais que certas terras não gostam de ser escavadas, porque há solos que querem solidão, e há solos que querem companhia. Às vezes o problema não é o que você encontra, é o que encontra você. Ou pior, é o que decide não deixar você ir. Até lá. Bom, vou aproveitar que o Valdir não está e jantar sossegado hoje. Até a próxima. Alô, papai não queria que eu viesse, mas preciso narrar isso. Gente, os desenhos que você pede para ir fazer não podem ser específicos demais. Ou devem ser, sei lá, sabe? Elas fazem tudo errado. Ou quase tudo. Olha essa aqui. Era para ser reunião de alto comando militar, ela fez quase um ritual satânico. Essa era para ter o rio atrás do morro.
Essa escala foi pras cucuias. Os caras ficaram gigantes. Ou o morro virou morrinho. Essa é só um exemplo de esquecimento. De prompt, e a imagem vem em formato diferente do que deveria ser. Esse é um erro clássico. Se você mandar texto, entre aspas, ela tem grande chance de inserir o texto na imagem. De novo, reunião de militares vira culto. Gente, fala sério. Alguém sabe de reunião de generais à noite? Aqui outro exemplo de perda de prompt. Esse encapotado era pra ser o Coronel Mendes. Isso aconteceu muitas vezes. Olha aqui, de novo. Essa aqui inventou o homem de 3 braços. Olha o Coronel Metamórfico de novo. Aqui acontece quando você pede 2 imagens de uma vez. Ela tende a criar 2 imagens pro mesmo frame. Bom, ninguém pode acusá-la de não querer economizar. E de novo, aqui era pra ser o forte, mas virou assim, tipo, uma gruta, ruínas de pedra, sei lá. Essa aqui, eu não gostei. Acho que papai nunca tirou aquele terno. O Dindo abriu uma porta e lá tava outra fechada. Estranho, né? De novo o coronel ou o general de mundo alternativo. E com uniformes americanos modernos. Traidores. E que tal esse carro? O motorista olha pro retrovisor e na frente tem a parte de trás. Devia ser difícil dirigir assim. E essa pra terminar, sabiam que os carros eram assim em 1908? Pois é, motorista atrás, passageiro na frente e distância entre eixos uns 20 metros. Bom, acho que já deu, galera. Tô indo nessa. Fui.